Gente, deixa eu falar aqui sobre famosos anônimos nas redes sociais. Escuta o que eu vou dizer para vocês. Não existe história sem homem ou homem sem história. A história da civilização humana é composta por homens. E homens têm história, porque foram construídas com suas atitudes, com a sua vida, ao longo, não é, da historicidade da vida de cada pessoa. Agora, olha que coisa má as redes sociais estão produzindo. Famosos anônimos. Não fizeram nada. Vou dizer uma coisa, se tirasse a rede social, iam ser apenas anônimos. São famosos anônimos. Mas se não tivesse rede social, era só anônimo. Rapaz, tem um monte de cara que tem milhões de gente que acompanha por canal de YouTube. O que esses caras fazem? Xingam palavrão, brincadeira, difamação, calúnia, ridicularizar os outros. O que esses caras construíram? Qual é a história desses caras? Teve um deles aí, um garotão metido a besta, que eu dei uma lavada nele, certo? Pensando que, ele está pensando que eu sou igual os garotos, que ele fala, influencia, tomou-lhe uma burdoada muito bem dada, deve estar até hoje sem saber o rumo de casa, certo? Porque para caluniar, para difamar, para falar nele, os caras estão aí. E como é que você pode acreditar nesses caras que não têm história? O que esses caras fizeram? Eu fico impressionado com isso. Como é que as redes sociais estão produzindo uma sociedade de informes, uma sociedade de medíocres, uma sociedade de gente que não pensa, que engole qualquer coisa, que não tem nada. Os caras não têm nada, não tem conteúdo. É só jogar conversa fora e fazer palhaçada, deturpar o que os outros falam, montar vídeos e vai por aí afora. E para não bastar, eu falei no sábado passado, eu vou até perdoar as pessoas. Agora, a Bíblia diz que você que tem Jesus tem a mente de Cristo. Você sabe o que é a mente de Cristo? É o Espírito Santo. Como é que você tem a mente de Cristo e pode acreditar em tudo que imprensa fala, que Zap fala, que Twitter fala, que canal de YouTube de famosos anônimos falam? Meu irmão, na igreja evangélica, alguém, para ser alguma coisa, construiu uma história. Tem um respaldo de uma história. Agora, qualquer um, seja pastor ou não, entendeu? Fala o nome de um monte de gente, ataca quem tem história, ataca quem tem história no meio da igreja evangélica, e aí atrai um bando de recalcado, de linguarudo, de difamador, de gente que não teme a Deus, certo? Fracos na fé, atrai essa gente para aplaudir. Aí eu pergunto, o que esses caras construíram? Igual eu falei de um pastor, cito o nome de um monte de gente, inclusive o meu. O que esse cara fez? O que ele construiu? Qual é a história dele? Eu nunca vi ele combater esses que destroem a família. Eu nunca vi esse cara combater os que destroem os valores que nós acreditamos. Eu nunca vi. Agora fala mal de pastor. Aí tem milhares de gente que bate palma e segue. Milhares de medíocres. Sabe por quê? Porque para eu aceitar o que uma pessoa fala, não é nem acreditar. Eu quero ver a história dela. O que ele construiu na sociedade ou o que ele construiu no reino de Deus. Eu tô bobo. Que mente de Cristo? Mente de Cristo, conversa afiada, isso é mente tacanha, medíocre, de meninos, ok? De carnais. Deixa eu dizer uma coisa. Para você chamar alguém de herege numa rede social, eu vou ensinar um pouquinho de teologia, porque eu lamento, é muita ignorância. O que é um herege? Vou começar a te ensinar. Por que nós, evangélicos, dizemos que os testemunhas de Jeová não são igreja evangélica? Por que nós, evangélicos, dizemos que a igreja mórmon não é igreja evangélica? Rapidinho, porque os dogmas centrais do evangelho, eles não creem. O que é uma igreja evangélica? O que é um verdadeiro cristão? Crê num Deus trino, crê em Jesus como único e suficiente Salvador, crê na Bíblia como a inerrante palavra de Deus, crê na salvação e na condenação, crê
que a salvação é pela fé e nas doutrinas fundamentais da palavra. A doutrina de Deus, a doutrina do pecado, a doutrina da santificação. É isso que torna uma igreja evangélica. É isso que se torna o mínimo de um cristão. Agora, tem, sabe, vamos dizer assim, pessoas, pastores que fazem conjecturas teológicas, certo? Gente que tem algum pensamento teológico divergente. Eu já disse, o único livro que eu concordo plenamente em tudo é a palavra de Deus. Os outros, meus amigos, pastores influentes, eu discordo como discordam de mim. Eu não sou unanimidade, nem estou pretendendo ser. Agora, o que eu fico bobo é que qualquer um calunia. O que tem de vídeo na internet, de mensagem minha de 1 hora, que o cara tira 1, 2, 3 minutos para montar, e um monte de gente falando asneira que nem vai pesquisar, e eu já vi coisas assim horrorosas, que as pessoas nem prestam atenção à montagem que o cara fez. Aí, ó, tá vendo? Pastor Silas se contradiz. Olha aqui, ó. Pastor Silas, numa mensagem, ele fala que no evangelho tem pobre, na outra ele fala que tem. Rapaz, aí eu fui ver a montagem do cara, uma mensagem eu digo assim, os pobres sempre tendes convosco. Foi o que Jesus falou. Na igreja evangélica tem gente pobre. Aí numa outra mensagem eu falo assim, na igreja evangélica não tem miseráveis. O cara não sabe nem discernir pobre de miseráveis. Miserável é o que está jogado na sarjeta, é o que está perambulando pelas ruas, que eu já desafiei a imprensa a descobrir um membro atuante de uma igreja evangélica na sarjeta. Eles não sabem nem o que ouvem, sabem diferenciar. Gente, vamos acordar. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Para a gente poder encerrar aqui, eu vou orar por você. Uzias começou muito bem e terminou muito mal. O rei Uzias. Vai ler a Bíblia, 2 Crônicas 26. Davi começou muito mal, pobre, cuidando de poucas ovelhas e terminou muito bem. Vai ler 1 Crônicas 29, 27 e 28. Cuidado, para você não acreditar em gente que está começando a história agora e que não dá para ler no livro da vida do cara o que ele fez, a não ser meter o pau nos outros, falar mal dos outros, falar bobagem, falar asneira e falar idiotice. Cadê a história dele? Para você acreditar em alguém, vai ver a história da pessoa. E eu nunca vi ninguém no meio evangélico que caluniou, que difamou, que tocou em homem de Deus terminar bem. Eu não vi nenhum até hoje. Não vi nenhum. E tem gente aí, usando rede social, e lamento muito ovelhas, que não sabe o que é autoridade espiritual. Vai aprender com Davi o que é respeitar uma autoridade espiritual. Vai lá, leia 1 Samuel capítulo 24, capítulo 26, para você entender o que é respeitar uma autoridade espiritual. Minha gente, nós estamos vivendo dias difíceis, a Bíblia tem razão, dias maus. Além de sermos atacados por ímpios, além de sermos atacados por gente que não teme a Deus e que nos odeia pelas nossas posições, a coisa mais triste para mim é ser atacado por aquele que diz que é de Jesus. É ser atacado por aquele que diz que é cristão. Que discernimento é o teu? Isso mostra a tua mediocridade. Você ficar atrás de rede social e acreditando em coisa que gente posta para desmoralizar e atacar os outros. Vou deixar aqui a minha palavra, ok? Vou deixar aqui a minha palavra de alerta a você. Acredite no que você quiser, mas se você tem o Espírito Santo, antes de você abrir a boca, antes de você fazer um comentário em rede social para acusar um homem de Deus, pergunte ao Espírito Santo se o que você está fazendo é certo. Se você está acusando de fato um mercenário, se você de fato está acusando um herege, cuidado. Cuidado para você não tocar em quem Deus chamou. Cuidado. Aceite o conselho de Gamaliel. Se essa obra é de Deus, ela permanece. Se ela não é de Deus, ela acaba. Fique com o conselho de Jesus. Quem não é contra nós, é por nós. Cuidado com a tua língua e com a tua boca, o que tu anda falando. Tá certo? Quero deixar essa palavra aqui de alerta para vocês.